galerinha do YouTube, tudo jóia? Você se lembra como se faz essas operações aqui? Essa aqui eu creio que sim, né? Bem mais direta. Mas e quando for assim, dois números negativos? Ou assim, quando o número negativo é maior do que o número positivo? Tá. Não se preocupe, se você não se lembra como se faz essas operaçõezinhas, fica até o final do vídeo, que aí você vai relembrar todas essas situações e ainda mais. Eu sou Davidson Vitor e esse é o canal Simplificando os Números. Bom, gente, no vídeo de hoje nós vamos dar início aos estudos das operações com números inteiros. Isso mesmo, operação com números inteiros. E aí, antes de nós vermos essas operações, eu quero deixar algo bem claro aqui para vocês. Por exemplo, seja x um número inteiro qualquer, sendo x um número inteiro qualquer, se ele não aparecer com nenhum sinal aqui na frente dele, se não tem nenhum sinal aqui exposto antes do número x, então quer dizer que este sinal aqui do número x é o sinalzinho de mais, tá certo? De modo que toda vez que a gente enxergar x, temos que ter em mente que isso aqui é igual a mais x. Beleza? Bom, gente, visto que o número inteiro, quando ele estiver sozinho, ou seja, aparentemente sozinho, quando não tiver nenhum sinalzinho ali na frente dele, a gente já sabe que esse sinal aí é o sinal de mais, ou seja, aquele número é um número positivo. Bom, relembrada essa situação, vamos agora dar início aos nossos estudos das operações com os números inteiros propriamente dito, Então nós vamos começar vendo a situação de soma e subtração. Eu não gosto de diferenciar soma e subtração de números inteiros, porque a regra para as duas operações é praticamente a mesma, tá? Então eu digo que nós estudamos somas e ou subtração de números inteiros de uma vez só, tá certo? E aí, assim sendo, nós temos duas possíveis situações. A primeira situação que nós vamos ver aqui é esta, quando os números inteiros envolvidos numa operação de soma ou subtração possuem o mesmo sinal. E aí a regrinha é a seguinte, quando os números tiverem o mesmo sinal, como devemos proceder? Somamos os valores absolutos, os valorizinhos dos números, nós vamos somá-los, e ao resultado nós atribuímos o mesmo sinal desses números. De modo que, se você não percebia, já fazia isso, Desde lá, creio, da alfabetização, ou da primeira série lá, do fundamental, quando nós, por exemplo, estávamos fazendo a operação de 2 mais 1. E aí, aplicando a regrinha aqui dos números inteiros, note que 2 e 1 são dois números naturais. Nós vimos no vídeo passado, se você não lembra, aperta aqui no card para ver, sobre números naturais e números inteiros. E tivemos aquela conclusão de que todo número natural é um número inteiro. Então essas propriedades de operações com números inteiros também se aplicam lá aos naturais. Sendo 2 e 1 dois números naturais, podemos aplicar essa regrinha. É somar os valores e repetir o sinal. Quando nós somamos os valores de 2 mais 1, temos lá 3 como resposta. E vimos no início do vídeo que quando o número aparece sozinho é a mesma coisa que ele está com o sinalzinho de mais. Vou botar aqui de vermelhinho para a gente ter essa ideia. Pronto, mais. O sinal do 2 não está aparecendo. Qual é? Mais. Temos a situação de operação de soma ou subtração. Veja que não tem multiplicação e divisão envolvida. Então é soma ou subtração de números inteiros. São naturais, por ser naturais também são inteiros, que tem o mesmo sinal. Sinalzinho de mais, sinalzinho de mais. Fazemos o seguinte, somamos os valores e repetimos o sinal ao resultado. Então nós já fazíamos essa operação sem nem perceber, E aí isto aqui também se aplica, por exemplo, se nós tivermos nosso queridinho menos 3, menos 7. Eita! E agora? Menos 3, menos 7. Como é que eu faço? Operação de soma ou subtração, já que não tem multiplicação e divisão envolvida, de números inteiros que têm o mesmo sinal. A regrinha é clara, nós somamos os valores absolutos, então 3 mais 7 é 10. E ao resultado a gente atribui o mesmo sinal, então é menos 10. Pessoal, eu gosto de fazer a alusão ao dinheiro, Ao dinheiro. É aquela história, você estava devendo 3 reais na barraquinha.
Aí passou lá hoje e pegou mais 2 espetinhos e uma latinha. E deu um total de R$ 7. E você não estava com dinheiro, então botou no prego, botou no pendura, né? Então tá devendo 3. E começa a dever mais 7, né? Então devendo 3, devo 7, no total estou devendo 10, beleza? Então quando a gente faz alusão ao dinheiro, ao nosso bolso, né? Fica mais fácil aí de compreender, né? Só para a gente finalizar, vamos ver mais um exemplo. Se aqui, em vez de mais 2, mais 1, tivesse menos 2, menos 1, nada muda, a regra é a mesma, né? Dois números inteiros com sinais iguais envolvidos numa operação que é soma ou subtração. O que fazemos? Somamos os valores e repetimos o sinal. De cara você já pode repetir o sinal. 2 mais 1, 3, aqui fica menos 3. Estou devendo R$ 2, devo 1, devo mais 1 no caso, fico devendo um total de 3. Beleza? Vamos agora para a nossa segunda situação. A segunda situação é a seguinte: os números agora terão sinais diferentes. Com sinais diferentes, a regrinha muda. Como vai ser essa nova regra? Será o seguinte: pegaremos o maior número menos o menor. Mas calma, isso em valores absolutos, tá? Então você olha lá para os números envolvidos na operação de soma ou subtração de números inteiros, percebe que eles têm sinais diferentes. Aí você temporariamente esquece os sinaizinhos deles e olha para os valorzinhos, para os números. E aí, feito isso, você pega o maior menos o menor. E aí você vai ter um resultado. E qual será o sinal desse resultado? Veremos agora. O sinal do resultado será o sinal desse númerozinho maior. E ao resultado atribuímos o sinal do maior. Isso aí, gente, essa é a regrinha quando nós tivermos soma ou subtração de números inteiros que têm sinais diferentes. Vamos aos exemplos para esse conceito ficar mais fixado. Eu costumo dizer o seguinte: na matemática, né, quando a gente está lá estudando os números, o texto é obscuro, né? O texto é aquela escuridão, o texto representa algo sinistro. E aí quando nós transformamos o texto em números, aí a luz aparece, cada vez mais brilhante, cada vez mais cintilante. Então vamos clarear essa escuridão aqui, né? Transformar isso aqui em números. Assim sendo, da mesma forma como a gente viu anteriormente, vamos a um exemplo que já fazíamos corriqueiramente, né? 8 menos 5. Ah, beleza, note que temos aí dois números em valores absolutos, né? Naturais, seria uma operação de subtração com números naturais. Tranquilo, temos um número positivo que tem valor absoluto maior do que o outro e o outro é negativo. Aqui a gente fazia direto, né? Tem R$ 8, pago 5, fico com 3. Bom, é bem direto, né? De modo que, note que o sinalzinho do 8 aqui é mais, né? Como nós vimos no começo do número, quando o sinal não aparece é porque o sinal é mais e o número é positivo. E aí aplicamos essa regra, ó. É maior menos o menor. 8 menos 5 dá 3. Sinal do resultado, sinalzinho do maior. Quando o sinal não está aparecendo, a gente já viu que é mais 3. Então já fazíamos essa operação aplicando a regrinha de operação com números inteiros sem nem perceber. O caso agora é o contrário, né? Então se a gente inverter, se tivéssemos com menos 8 mais 5, né? Agora, se o número maior tem o sinal de menos, cuidado, tá? O sinal de menos é tido como um grande vilão nessas operações, né? Porque ele que é o regente dessa regrinha, né? Digamos assim. Então tem muito cuidado quando ele aparecer. E aí aqui nós estamos nessa situação. Operação de soma ou subtração com números inteiros que tem sinaizinhos diferentes. Sem problema. Vamos lá enxergar isso daqui sem os sinais. Se a gente enxerga sem os sinais, temos 8 e 5. Quem é o maior dele 2? É o 8. Então vamos aplicar a regrinha, é maior menos o menor. 8 menos 5 dá 3. Só que agora, ao resultado, nós vamos colocar o sinalzinho do maior número. O maior número 8,
O sinalzinho do 8 não é o menos, então o resultado vai lá com menos. E aí aplicamos a regra. Toda vez que tivermos soma ou subtração de números inteiros que têm sinaizinhos diferentes, note que não tem multiplicação e divisão envolvida, né? Então é soma ou subtração. Como é que vamos fazer? É o maior número menos o menor, e lá no resultado o sinalzinho do maior. Só para a gente fixar, vamos ver mais um exemplo aqui. Por exemplo, menos 10 mais 7. Menos 10 mais 7, o maior é o 10, o menor é o 7. Então, o maior menos o menor dá 3. Que coincidência, tudo dando 3. E aí é o resultado, sinal do maior, né? Sinal de menos lá no resultado. Vou fazer mais uma só para mudar esse 3 aí, tá certo? Então, vamos pegar, por exemplo, 8 menos 12. Opa, agora inverteu a posição, sem problema, 12 por 8, pressão controlada, né? Coincidência, ó, 12 por 8, pressão controlada. Vamos lá. Operação de números reais com sinaizinhos diferentes. O que fazemos? Maior menos o menor. 12 menos 8, 4. Sinal de quem no resultado? Sinal do maior. O maior é o 12, o sinalzinho dele é menos, resultado com sinalzinho de menos, um número negativo. Beleza, gente? Então essas são as duas regrinhas, né? Quando nós temos lá os sinaizinhos iguais nos números envolvidos na soma ou subtração, a gente soma os valores e repete o sinal. Quando os sinais desses números aí são diferentes, a gente aplica esta regrinha aqui, tá? Pega o maior menos o menor e lá no resultado coloca o sinalzinho do maior. Beleza? Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a tag. Bom, gente, a dica importante de hoje é um bizu. Isso mesmo, um bizu para ajudar você a fixar melhor essas regrinhas das operações com números inteiros de soma ou subtração. Seguinte, ó, fazendo aquela alusão, aquela comparação ao dinheiro, né? Vamos dizer o seguinte: quando aparecer o sinalzinho de mais, então todo número que tiver o sinalzinho de mais representa aquilo que eu tenho, é o valor que você tem. Quando aparecer o sinalzinho de menos, aí quer dizer que é sua dívida, é quanto você está devendo. Então, mais eu tenho, menos eu devo, né? Então vamos aos exemplos. Digamos que você está lá devendo R$7 e você ganhou R$20 e vai fazer a quitação da sua dívida. Então você está devendo 7, ganhou 20, foi lá pagar, ficou com troco de 13. Veja o que você fez. Foi maior menos o menor, 20 menos 7, 13. Ao resultado, sinalzinho do maior. O maior é o 20, sinalzinho é mais, está lá, sinalzinho de mais. Intuitivamente você fez isso aí. Mesma coisa, ó, você tem R$10, ganhou mais 30. Se você tem 10 e ganhou 30, você fica com um total de 40. 40 é o quê? Positivo. O que é que a gente fez aqui, ó? Números inteiros que têm mesmo sinal envolvidos em uma soma ou subtração, nesse caso é soma, soma os valores e repete o sinal. Né? Intuitivamente você fez isso. E agora, devendo e devendo, ó, tá devendo R$15 já na barraquinha, vai lá e faz mais um fiadinho de 12. Se está devendo 15, deve 12, devo 15, devo 12, devo um total lá de 27. Aí você pede mais um espetinho para arredondar os 30, né? Mas é isso aqui, ó, deve, continua devendo, beleza? O que fizemos aqui, a mesma situação anterior. A operação de números inteiros que tem soma ou subtração envolvidas, né? Não tem multiplicação e divisão. Qual é a regrinha que nós fazemos? Soma os valores e repete o sinal. Somamos os valores, 15 mais 12, 27, sinalzinho de menos repetido. E foi isso que fizemos intuitivamente. Então, quando você compara com o dinheiro, fica mais fácil de captar as regrinhas. Mais eu tenho, menos eu devo. Ainda dentro do quadro Dica Importante nesse vídeo de hoje, vamos fazer a seguinte observação. Quando os números envolvidos nessas operações aí de soma ou subtração com números inteiros, eles são números opostos. E o que são números opostos? São aqueles números que têm o mesmo valorzinho absoluto, né? São aqueles mesmos números, mas com os sinais diferentes. Por exemplo, mais 1 e menos 1, eles são opostos, eles possuem o mesmo valor absoluto, ou seja, o numeralzinho é o mesmo, mas os sinais são diferentes, né? E aí nós vamos chamar esses números de números opostos. Quando eles estão envolvidos nessas operações, eles se anulam. Por exemplo, aqui, ó, menos 20 mais 20, fazendo a comparação com a nossa
Dica do dinheiro, estou devendo R$ 20, ganhei 20 e vou lá pagar. Se a minha dívida é de 20 e eu estou com 20 no bolso, pago essa dívida, fico com quanto? Com zero. Note que menos 20 e mais 20 são números opostos, possuem o mesmo valor absoluto, ou seja, o mesmo numeralzinho, porém os sinais são diferentes, então eles se anulam. O mesmo ocorre se você tiver um saldo positivo de R$ 15 e quer fazer uma compra de R$ 15. Então você tem 15 e vai comprar 15, ou seja, vai dever 15, então tem 15, vai dever 15 e fica com zero. Mesma situação, ó, números que são opostos, possuem o mesmo valor absoluto, note que é o mesmo numeralzinho, porém os sinais são diferentes, aqui é mais e aqui no outro é menos. Assim sendo, eles se anulam e o resultado é zero. Beleza? Bom, pessoal, no quadro Será que Pode do vídeo de hoje, temos a seguinte situação. Você deve ter percebido que todos os nossos exemplos até agora só envolvia dois números. Isso mesmo, só tinham dois números ali envolvidos nas operações. E aí vem o Será que Pode? Davidson, será que pode aparecer mais de um número nessas operações de soma ou subtração com os números inteiros? E a resposta para você é sim, claro que pode. E aqui temos um grande exemplo desta situação. Note que as operações aqui são de soma ou subtração. Não temos multiplicação e divisão envolvidas. E aí como fazer? Pessoal, tem dois processos, tá? Você pode ir fazendo 2 a 2, 2 a 2 e aí pega o resultado e opera com o próximo, 2 a 2, pega o resultado e opera com o próximo. Este é um procedimento de fazer esse tipo de operação, né? Ou ir fazendo de parzinhos e depois faz tudo junto dos resultados. Eu particularmente gosto de fazer da seguinte maneira e creio eu que seja mais prático. Como aqui o canal é simplificando os números, vamos simplificar e mostrar essa maneira que pode ser mais prática. É o seguinte, agrupa os números que têm a mesma característica. Que característica, Davidson? Os mesmos sinais. Então agrupa, pega todo mundo que é mais e bota juntinho, todo mundo que é menos e bota juntinho. Você vai ter dois grandes grupos. Então, agrupando esses números, nós operamos com os sinais iguais e depois vamos ter uma operação única para resolver no final. Veja como fica. Então, vamos lá, ó. Primeiro, vamos botar todo mundo que tem mais. De cara, os 50. Opa, mais 60. Menos 80 não. Opa, mais 68. Menos 48. Opa, mais 54. Mais alguém com mais? Mais alguém com mais? Não! E agora vamos agrupar os negativos. Voltando lá para o começo, opa, menos 80 é nosso primeiro negativo. Menos 80. Quem é o próximo? Opa, menos 48. Assim sendo, seguindo, tem mais alguém? Tem mais alguém ali? Menos 72. Pronto! Agrupamos. Note que todo mundo que é mais está aqui. Todo mundo que é menos está aqui. Qual a regrinha que nós aplicamos agora? Aquela regrinha, ó, soma ou subtração de números inteiros que têm o mesmo sinal. Nós fazemos o seguinte, somamos os valores e repetimos esse sinal. Assim, 50 mais 60 mais 68 mais 54, teremos lá como resultado 232. Massa! Vamos agora para o outro lado, o outro grupo, o grupinho dos números negativos. No grupinho dos números negativos, nós temos menos 80, menos 48, menos 72. Somaremos os valores e colocaremos o mesmo sinal ao resultado, que é o sinalzinho de menos. Assim, nós encontraremos menos 192. Veja como foi rápido, a gente só fez agrupar uma operaçãozinha só e chegamos em 232 menos 192. Assim sendo, o nosso resultado aqui dá o queridíssimo 40. Positivo, né? Ó, é maior menos o menor, então 232 menos 192 dá 40. Sinalzinho do resultado, sinalzinho do maior. O maior é 232, o sinal dele é mais, então tá lá o 40 como resposta com o sinalzinho de mais.
Então, gente, no Será que Pode de hoje, nossa resposta é sim, sim, é possível fazer as operações de soma ou subtração com números inteiros quando essa expressão ou essa conta tiver mais de 2 números. Esse foi o nosso exemplo, né? Tivemos aqui as operações de soma e subtração envolvidas com mais de 2 números e chegamos lá no resultado final. Lembro que existe um outro procedimento, mas como o nosso canal é simplificando os números, essa é a forma mais simples e mais rápida de a gente conseguir resolver a operação quando aparece mais de 2 números. Beleza? Bom, gente, esse foi nosso primeiro vídeo sobre operações com números inteiros. Isso mesmo, foi só o primeiro, tá? No próximo, faremos alguns exercícios para praticar e memorizar melhor as operaçõezinhas e as regrinhas que envolvem essas operações. Posteriormente, falaremos sobre multiplicação e divisão. Se esse vídeo aqui de hoje foi legal para você, se foi importante para você, se lhe ajudou, dá aquela curtida. E se você está aqui de gaiato e ainda não se inscreveu no canal, que é isso, aperta aí no sininho, se inscreve e espera as notificações dos próximos vídeos. Eu sou Davidson Vitor e esse é o canal Simplificando os Números. Valeu! Deixa esse cavalo passar aí. Mas agora tá. Eita, cavalo danado. Isso aí, somamos os valores. Eita, enganchou. Deixa a moto passar. Outra moto. Pronto. Isso mesmo, isso mesmo.